Olá, tudo bem? Para quem não me conhece, quero aqui me apresentar. Eu sou a Dani, sou designer de interiores e atualmente eu trabalho no comércio. Eu tenho 25 anos de comércio. Já trabalhei nos mais variados segmentos e já faz algum tempo, na verdade, de 2010 para cá, que eu venho com uma vontade de fazer algo de diferente, de trabalhar minha auto performance. E tenho estudado bastante por esses anos todos, né? Porque a minha vontade, eu tenho um grande sonho de ter liberdade. Como assim? Eu tenho um grande sonho de viver de dividendos, poder morar no lugar que eu quiser, sem ter casa financiada. Isso mesmo. Eu tenho um grande sonho de viver em qualquer hotel que eu quiser na vida, em lugar que eu quiser, por um tempo que eu quiser. E eu acho que somente a libertação financeira que vai me proporcionar isso. E estudando algumas coisas e notando e percebendo alguns acontecimentos na minha vida de lá pra cá, eu percebi que eu perdia muitas oportunidades, que eu me auto-sabotava em algumas coisas, quando eu estava muito próxima de ganhar um dinheiro legal, ou eu conhecia alguém que me sabotava, um parceiro problemático, que eu tinha que estar salvando, literalmente. Acabava às vezes deixando escapar algumas oportunidades por medo de ter que deixar meu filho para trás, medo de deixar minha mãe para trás. Então, somando tudo isso, eu percebi então que eu precisava arrumar muitas coisas antes. E essa percepção veio um pouco tarde, entre aspas, né, com meus 40 anos. Eu trabalho desde os meus 16 anos no comércio. Passei por muitas coisas, muitas rejeições por parte dos colegas, não me adaptava em lugar nenhum. Então, uma série de problemas aí de relacionamento. E estudando muito Paulo Vieira e outros mentores de alta performance, eu percebi que eu precisava mudar muitas coisas. E eu conheci, então, dois programas com a qual eu me identifiquei bastante, que seria a mentoria da Febracis, do Paulo Vieira, e também da Aliança Divergente, do Elton Euler. A Aliança Divergente eu entrei já faz um ano, e a do Paulo Vieira já venho estudando há algum tempo atrás, já li alguns livros, participei ali do método CIS, né, presencialmente, vi alguns vídeos, e isso me impactou bastante, fez com que eu mudasse muitas coisas eu coloquei em prática. Tem um livro aqui que eu gostaria de participar para vocês, que eu li dele, que é o Foco na Prática. Também já li o Poder da Auto Performance, o Poder do Foco. Gostei muito também de Napoleão Hill, que para mim é um dos best-sellers, né? Quem Pensa Enriquece. Eu acho que é um manual para quem quer seguir nessa linha ali de auto performance, de progredir financeiramente em todas as áreas da vida. Também li muito Pai Rico, Pai Pobre, de Roberto Kiyosaki. Ali despertou, na verdade foi o que me despertou para esta linha, né, de autodesenvolvimento e gerenciamento de ganhos e despesas. Então, depois eu evoluí ali para alguns vídeos da Natália Arcuri, que eu acompanhei, foi que me ensinou a investir, né, em renda fixa. Depois eu fui pro Thiago Nigro, que me ensinou também a investir em ações. Então, somando tudo isso, eu fui ao longo da minha vida colocando em prática. Só que o que eu percebi? Que se você não arrumar aqui dentro, nada vai ter resultado na sua vida. Nada mesmo. Você vai ficar trancada no seu relacionamento. Você vai ficar trancada no seu relacionamento profissional. Você vai se sabotar. Você vai colocar fora oportunidades. Então, o que eu percebi? Quando eu conheci a Aliança Divergente, teve a proposta, então, de colocar isso aqui tudo em prática. Já vou explicar pra vocês. Isso vai ser um tema aí para um outro vídeo. Eu vou botar em prática, então, todos os segmentos que eles utilizam de fazer, né? O Paulo aqui ensina a gente a colocar em prática o mural da vida extraordinária, assim, seria todos os seus planos, os seus sonhos, e para poder, então, saber onde você está e aonde que você quer chegar, que ponto que você está e onde você quer chegar, o que você precisa para chegar no ponto que você quer. E da Aliança Divergente, a gente tem alguns protocolos, que eles chamam, que seriam protocolos que você precisa seguir, né, para destravar algumas coisas na sua vida.
Esse aqui é o protocolo da proteção emocional. Aqui, estudando a fundo, eu pude perceber o quanto as pessoas que a gente ama do nosso convívio familiar, até mesmo de amizades, podem interferir na sua vida. Ou o quanto você pode interferir na vida de outras pessoas, bloqueando, então, as possibilidades de você atingir aquilo que você quer. Aqui ensina como é que você tem que se posicionar com as pessoas, quais são as ações que você precisa fazer e qual é o foco que você precisa manter para destravar a sua vida. Então, de um ano pra cá, eu venho estudando muito. Só que a gente é assim, né? A gente começa as coisas, pelo menos eu sou assim. Começa as coisas com bastante afinco, depois larga de mão e esquece algumas coisas. Aí volta pra trás. E aí, quando percebe que já está no beco sem saída, lembra do que estava estudando e volta. E é o meu caso. Eu tenho um grande problema de hiperfocar em umas coisas, esmiuçar aquilo ali o quanto eu puder, depois eu largar de mão. Isso aconteceu, inclusive, com a minha fé, com algumas crenças que eu tenho, né? E isso só me prejudicou. Mas também não é tudo mal. Eu, vendo algumas anotações que eu fiz nesse livro em 2017, aqui ensina a gente a escrever uma cartinha, né? Pra gente lá do futuro, o que a gente quer atingir, quais são as metas que a gente quer, os sonhos. E aí você tem que abrir, né, na data que você quer. Então, lá em 2017, eu escrevi essa cartinha pra mim mesma, para que eu pudesse abrir e colocar o que eu gostaria de atingir na época. E aí, folhando então, nessa vibe que eu tô de novo de autoconhecimento, eu pude perceber que algumas coisas eu atingi e que outras eu não atingi. Umas eu consegui, mas perdi. Então, com essa material em mãos, eu consegui então entrar para a Aliança Divergente e rodar todos esses protocolos e entender um pouquinho mais sobre mim mesma. E saber aonde que eu preciso arrumar para destravar de vez. No Aliança Divergente e também na Febracis, ensina que tudo começa por um sonho, uma vontade que você tem muito forte. Que você precisa anotar. Você precisa ter esse registro. E cada um adota uma metodologia para atingir aquilo, ou tem um perfil de engavetar aquilo ali e nunca mais ver. E nunca mais dar bola aos seus desejos, permitindo que outras pessoas interfiram. Ou permitindo que outras pessoas te distraiam e façam você desistir dos seus sonhos. E daí a tendência é a gente sempre colocar a culpa no outro, não se perdoar ou justificar. E através dessas duas metodologias, eu tô conseguindo então enxergar onde que está o meu erro, onde é que eu estou errando. Tá me ensinando a me posicionar diante das pessoas e da vida e assumir a responsabilidade da minha vida, que é o que ensina o Paulo Vieira. Então, muita gente pode achar assim, papinho de coach. Gente, papinho de coach, tudo bem, mas você tem que aprender a absorver o que é de bom pra você nessa vida. E o que de bom você pode tirar do ensinamento de todas essas pessoas. Essas pessoas estudaram de alguma forma e trouxeram uma metodologia que elas têm todo o direito de vender. Eu venderia também se eu tivesse uma metodologia bacana e ganharia dinheiro com aquilo. Além de eu ajudar, eu iria ganhar dinheiro com certeza. E você também. Então vamos deixar de ser hipócritas, de começar a dizer, fiquei uma semana, como é que eu me senti? Gente, uma semana não dá pra saber nada. Não dá pra colocar em prática todas as premissas que é pregado nessas duas metodologias. E em um ano você consegue fazer o seu plano perfeito, escrever no papel, mas talvez você não consiga colocar em prática o que está sendo colocado aqui. Então são anos de estudo. Eu tenho 40 anos, eu comecei a despertar dessa consciência desde os meus 18. Eu posso, de repente, estar sendo mais atrasada, mas nunca é tarde para despertar, né? Então, assim, eu venho aqui trazer para vocês que eu vou ser super sincera no meu canal, tá? Eu vou escrever também um blog da minha vida, de o que eu tô aplicando de metodologia, o que tá funcionando para mim ou não, o quanto eu estou demorando, qual a metodologia que eu vou aceitar fazer. E como o meu grande desejo é me despertar no financeiro, é claro que eu vou precisar arrumar minhas relações, eu vou precisar arrumar o meu profissional, os meus conhecimentos, mas antes de tudo a gente precisa treinar o cérebro. O cérebro é treinável, assim como é o corpo. Como você colocar na cabeça que você vai emagrecer, que você vai ter um corpo perfeito, se você dedicar e se você fixar aquilo todo dia, aquilo vai acontecer. Assim como está escrito lá no Quem Pensa Enriquece de Napoleão Hill. Então, assim, a cabeça da gente é poderosa e é através dela que eu acredito que Deus fala com a gente. Através da nossa consciência, da nossa intuição.
Então, assim, ó, eu absorvi toda essa gente e tirei um ensinamento que me trouxe hoje até aqui. Não estou 100% como eu gostaria, mas eu apliquei algumas coisas e vi que deu certo. Que só não deu certo como eu gostaria porque eu desisti no meio do caminho. Eu acabei seguindo conselhos de pessoas que nunca fizeram nada daquilo para a vida delas. Eu segui conselho de pessoas que disseram que venceu por sorte. Uma baita mentira. Ninguém vence por sorte. Se vencer, ela tem que saber manter aquela sorte. A pessoa ganhando na loteria, por exemplo, ela tem que ter cabeça para manter aquele dinheiro. Tem que ter conhecimento ou comprar conhecimento. E tem que ter essa expertise de não achar que sabe tudo. Sabe? Ser humilde. Então, assim, a minha vida eu vou deixar para contar lá no meu blog. Quem quiser conhecer e ler, eu vou deixar o link na descrição. Vou colocar também, já desde agora, que sim, eu vou ganhar dinheiro no digital. Eu só tava tentando achar uma maneira de como que eu vou fazer isso. Talvez eu vou vender os cursos que me aparecerem, vou ser afiliada e vou vender também. À medida que vai dando certo, que vai aparecendo resultado pra mim, que eu sei que eu tô conseguindo ajudar as pessoas, eu vou sim recomendar esses cursos. E se eu tiver que ganhar comissão por eles, eu vou ganhar, porque eu sou vendedora nata. Eu entrei como design de interiores, porque eu sempre gostei de ambientes belos, mas ainda não me encontrei nisso. Talvez não no segmento que eu estou hoje, que é a venda de imóveis, tá? Então aqui eu quero deixar pra vocês que eu quero que vocês acompanhem daqui pra frente como é que vai ser a nossa metodologia, o que eu vou aplicar, alguns conhecimentos eu vou trazer pra vocês, o que eu tô fazendo, e vou ser 100% sincera em tudo pra vocês acompanharem de perto e ver o que vai dar de resultado, tá certo? Então, assim, eu quero agradecer vocês pela atenção um pouco. Dá uma olhadinha lá, tô preparando meu blog, tô preparando conteúdo. Mais tarde eu quero lançar um livro também, um e-book talvez. E entrar com vocês nessa jornada aí e mostrar pra vocês de como que funciona na íntegra, sem esconder nada, sem ficar idealizando nada e sem demonizar ninguém também. Super 100% sincera, ok? Muito obrigada, espero vocês no próximo vídeo. Se vocês puderem aí dar uma forcinha, dá uma comentada, curte, recomenda pra alguém. Tô aqui 100% coração aberta e assim, ó, sem intenção de nada, eu vou focar no processo, que é o que eles ensinam pra gente. O resultado, depois a gente vê, tá certo? Obrigada mais uma vez, tenha uma boa noite. Muito obrigada. Tchau, tchau.